Continuando a questão de construção em condomínio, né, essa convenção que nós falamos, né, ela precisa ser registrada no cartório de registro de imóveis como forma de garantir, né, o que foi definido em assembleia. Né, a gente precisa disso porque o que pode acontecer? Pode, ao longo do processo, se alterar a questão do que foi definido lá pela convenção, né, e pessoas podem mudar o regimento e o que vale é o regimento que está aprovado no cartório de registro de imóveis. E também, obviamente, qualquer alteração que seja aprovada pelo condomínio, né, pela convenção, ela precisa ser averbada no cartório de imóveis, certo? De registro de imóveis. Eu preciso fazer isso para que eu garanta que a última versão do regimento interno do condomínio esteja no cartório, porque é essa última versão que está valendo. Então, só vale o que está aprovado em cartório. E o parágrafo 2º, ele considera-se aprovado e obrigatório para os proprietários de unidade, promitentes compradores, cessionários e promitentes cessionários, atuais e futuros, como para qualquer ocupante, a convenção que reúna as assinaturas de titulares de direito que representem no mínimo 2/3 das frações ideais que compõem o condomínio. O que quer dizer isso? Qualquer alteração que possa ser feita, né, agora ou no futuro, né, que deve ser aceito por todos os condôminos, mesmo que, por exemplo, quando fizeram a convenção, eu não era morador daquele condomínio. Eu não posso chegar lá e dizer, eu quero mudar. Não, posso até querer, mas aí eu tenho que ter 2/3 das frações ideais de terreno, que eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Ou seja, eu não posso alterar de qualquer forma e eu não posso dizer que, eu não estava aqui na época. Ou seja, isso por isso que ele diz aqui, para atuais e futuros. Então, qualquer outro que venha tem que seguir aquela convenção, né, o que foi aprovado em convenção, aquele regimento interno. E quando ele diz lá, assinatura de titulares de direito, quer dizer o quê? Se for um imóvel alugado, eu que sou o inquilino, não posso participar, né, das alterações, porque eu não sou o dono do imóvel. Para que eu faça isso, eu tenho que ter uma procuração do dono do apartamento me dando esse direito, tá certo? Então, o titular é quem é dono do imóvel, ok? E quando ele diz lá 2/3 das frações ideais, o que é isso? Isso compõe o condomínio. O que é isso? Ele precisa de 2/3 das frações ideais. A fração ideal, o que quer dizer isso? Se você pegar um condomínio, certo? Um empreendimento, e você pegar aquele terreno, é como se você pegasse a área do terreno e dividisse proporcionalmente a área do apartamento. Tá? Como eu não tenho um apartamento, eles, né, é um em cima do outro, então eu não tenho, né, se você for fazer a projeção, ele está num terreno só. Mas o que eu faço, a fração ideal, é aquele terreno, né, qual é a parte daquele terreno, eu tenho até qual é a parte desse latifúndio que me é de direito. Então, se eu tiver, por exemplo, todos os apartamentos iguais de área, o terreno terá a mesma fração ideal. Todos os condôminos terão a mesma fração ideal de terreno. Mas, por exemplo, se eu tenho um apartamento, um empreendimento que tem uma cobertura, que tem uma área maior do que a área dos apartamentos que não são da cobertura, a fração ideal de terreno desse será maior, porque ele tem uma área maior, então ele tem uma fração ideal de terreno maior. Isso aí vai impactar, por exemplo, no IPTU, o IPTU dele vai ser mais caro. No condomínio, o valor do condomínio também será mais caro porque ele tem uma área maior. É como se ele tivesse, ele usasse mais do espaço, certo? Então ele tem uma área maior, ele vai ter uma fração ideal maior. Obviamente, o apartamento dele também vai ter um valor maior, comercialmente falando, do que os outros apartamentos que não são de cobertura, ok? E o parágrafo 3º da Constituição de Condomínio, o que é que ele diz, né? Além de outras normas aprovadas pelos interessados, a convenção deverá conter a discriminação das partes de propriedade exclusiva e as do condomínio, como especificação das diferentes áreas, né? O que é próprio, o que é que não é próprio. Por exemplo, área comum, corredor. Corredor, ele é uma área comum, mesmo que seja o corredor do meu apartamento, do andar do meu apartamento. Ele não é uma propriedade minha. Qualquer pessoa do condomínio ou autorizada pode ficar a andar ali, não pode entrar no apartamento, porque isso é uma propriedade privada. Mas aquela área comum, ela é útil, né? Ela é para qualquer pessoa.
o destino das diferentes partes. Por exemplo, é muito comum você ver em garagem o pessoal começar a colocar os cacarecos lá, pneu, bicicleta, sofá, alguma coisa que está na garagem. Isso, né, tem que ficar definido em condomínio se pode ou não pode, tá? O modo de usar as coisas e os serviços comuns, né? Como é que eu posso usar o espaço, qual é o horário, por exemplo, que eu posso ter festa, posso fazer barulho, como é que eu faço? Os encargos, forma e promoção das contribuições dos condomínios para as despesas de custeio para as extraordinárias. Então, vamos dizer, como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser a questão da taxa do condomínio? Como é que vai ser a questão do reajuste? Tudo isso precisa ficar definido. O modo de escolher o síndico e o conselho consultivo, né? Como é que eu vou escolher o síndico? Como é que eu vou definir quem é o síndico? As atribuições do síndico, além das legais, né? Ou seja, o que é que ele tem de atribuição dentro do condomínio, além dos que o Código Civil, por exemplo, já exige, né? A definição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções. Na maioria dos condomínios, o síndico, o que é que ele faz? Ele trabalha de forma gratuita, mas não paga o condomínio. A remuneração dele é não pagar o condomínio. Alguns condomínios que são muito grandes, o síndico não paga o condomínio e ainda recebe uma remuneração pelo trabalho que ele vai ter. Certo? Hoje também está acontecendo em alguns, né, está começando a se criar o que a gente chama de síndico profissional, que é o cara que é remunerado pelo condomínio para tomar conta do empreendimento, né? Ele não é o síndico, vamos dizer que como é que se diz, oficial, porque o síndico só pode ser uma pessoa de dentro do empreendimento, mas ele tem uma pessoa que faz todo esse trabalho, o síndico do empreendimento só faz acompanhar, certo? O modo e o prazo de convocação das assembleias, como é que você convoca, o quórum para os diversos tipos de votação, que a gente chama de quórum qualificado, certo? Como é que você faz isso? A forma e a contribuição da constituição do fundo de reserva, como é que você vai montar esse fundo de reserva, a forma e o quórum para as alterações de convenção, a forma e o quórum para a aprovação do regimento interno quando não incluídos na própria convenção. Então, aí o que a gente precisa falar é que a gente precisa de todo o processo de o que é que deve ter numa convenção, certo? Numa convenção de condomínio. Vale lembrar que essa convenção de condomínio, ela vale tanto para a construção em condomínio, né, que anteriormente foi construído em condomínio, como vale para que foi feito em incorporação. Certo? Ali qualquer como ele falou, qualquer momento que eu faça as duas, que eu tenha mais de uma casa, mais de uma unidade, eu preciso ter uma convenção de condomínio, eu preciso ter um regime interno. Bom, com isso a gente fala um pouco, a gente encerra aqui um pouco sobre a questão de construção em condomínio e a formação do condomínio em que as pessoas irão morar de forma conjunta no mesmo espaço. Ok? Agradeço a todos e vamos para a próxima aula.